Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma conferida. Vamos falar sobre semelhança de triângulos. Eu vou tentar ser bem detalhista e cuidadoso nas explicações, principalmente na resolução das atividades, então ajuste aí a velocidade do vídeo ao seu ritmo de compreensão, tá bom? São 3 casos de semelhança, cada um com critério diferente para verificar quando 2 triângulos são semelhantes. O primeiro caso é o ângulo-ângulo. Esse caso diz que 2 triângulos são semelhantes se 2 ângulos internos de um desses triângulos são congruentes a 2 ângulos internos do outro triângulo. Veja aí os triângulos ABC e DEF. Ângulos com a mesma quantidade de marcas possuem a mesma medida. Então, os ângulos A e D são congruentes e os ângulos C e F são congruentes. Por causa disso, os triângulos ABC e DEF são semelhantes. E veja que a ordem dos pontos na hora de nomear os triângulos segue uma ordem específica. Veja que os vértices A e D estão na mesma posição, o mesmo ocorre com os vértices B e E a mesma coisa acontece com os vértices C e F. E sendo esses triângulos semelhantes, existem 3 pares de lados que a gente chama de lados homólogos, porque existe uma correspondência entre esses lados, é como se eles ocupassem a mesma posição, só que cada um está num triângulo. Nesse caso, os 3 pares de lados homólogos são AB e DE, BC e EF e também AC e DF. O segundo caso de congruência de triângulos é o lado-lado-lado. Esse critério diz que 2 triângulos são semelhantes se os lados de um triângulo são proporcionais aos lados do outro triângulo. Veja aí os triângulos ABC e DEF. Eles são semelhantes, nós já vamos ver por quê. E como os triângulos têm os mesmos nomes do caso anterior, vamos dizer assim, os pares de lados homólogos são os mesmos também. Veja que a razão entre os lados, que chamamos de homólogos, é constante. Isso significa que existe aí uma proporção entre os lados. E esses 2 triângulos estão em uma posição privilegiada aí que nos permite ver quais são os lados homólogos, mas nem sempre os triângulos estão em posições tão tranquilas assim. Às vezes a gente tem que investigar quais são os lados homólogos. Isso vai aparecer muito nas atividades um pouco mais adiante. Mas enfim, se os lados são proporcionais, os triângulos ABC e DEF são semelhantes. O terceiro caso de semelhança é o caso lado-ângulo-lado. Esse critério diz que 2 triângulos são semelhantes se possuem um ângulo interno congruente entre 2 lados proporcionais. Vamos ver. Veja aí os triângulos ABC e DEF. Eles são semelhantes e a gente já vai ver por quê. Esses triângulos, apesar de serem diferentes, recebem os mesmos nomes dos casos que a gente viu anteriormente, os vértices estão na mesma sequência, por isso os pares de lados homólogos são os mesmos. Nesse caso, os lados AB e DE, cada um em um triângulo, são homólogos, os lados AC e DF também são homólogos, e os ângulos A e D, cada um em um triângulo, são congruentes. Por isso tudo, os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Agora a gente vai ver um teorema muito útil para resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos. É bem simples, é o teorema fundamental da semelhança. Ele diz que toda reta paralela a um lado de um triângulo e que intersecta, ou seja, corta os outros 2 lados em pontos distintos, determina um novo triângulo que é semelhante ao primeiro. Vamos ilustrar isso. Veja aí o triângulo ABC. Aí é traçada uma reta R paralela ao lado BC e essa reta intersecta, ela atravessa os lados e forma aí um novo triângulo, que é o triângulo ADE. Esse triângulo ADE é semelhante ao triângulo original, o triângulo ABC. Como eu disse, a gente vai usar isso aí em várias atividades. E nesses 2 triângulos, os pares de lados homólogos são AB e AD, AC e AE, BC e DE. Exemplo 1. No paralelogramo MNPq, os pontos Q, P e S são colineares, ou seja, estão em uma mesma reta. MN é igual a 12 cm, QM é igual a 8 cm e PR é igual a 2 cm.
qual é a medida do segmento PS. Veja que eu coloquei na figura as medidas que foram citadas no enunciado. E a medida do segmento PS, que é desconhecida, eu estou indicando com a letra X. Bom, MNPQ é um paralelogramo, então tem algumas propriedades aí. Os lados MN e PQ têm medidas iguais e essa medida é igual a 12 centímetros. Além disso, QM e PR têm que ser paralelos. Então, pelo teorema fundamental da semelhança, que a gente acabou de ver, os triângulos são semelhantes. Agora veja os pares de lados homólogos. Eu vou indicar para você, mas vou te dar um exercício. Sempre que eu mencionar os lados homólogos em todas as atividades, pause o vídeo e tente você mesmo identificar esses lados. É importante que você desenvolva essa habilidade, tá bom? Como os lados homólogos são proporcionais, a gente tem QS está para PS, assim como QM está para PR. Veja que o lado QS é formado pela soma dos segmentos PS e PQ. Eu fiz aí essa substituição. E agora eu substituí PS por X, PQ por 12, QM por 8 e PR por 2. São as medidas que já estão indicadas na figura. Como a gente tem uma proporção, podemos fazer aquela multiplicação cruzada. Aí nós vamos ter 2 vezes x mais 12 igual a 8x. Multiplicando 2 pelos termos que estão entre parênteses, fica no primeiro membro 2x mais 24 igual a 8x. Passando 2x para o segundo membro, ele vai menos 2x, e 8x menos 2x é igual a 6x. Dividindo os dois membros da equação por 6, encontramos 4 para o valor de x. Portanto, PS mede 4 centímetros. Exemplo 2. Na figura abaixo estão representados um edifício e um poste no exato instante em que os raios solares projetam a sombra do prédio sobre a sombra do poste, sendo dadas as medidas das sombras de ambos e a altura do poste conforme ilustrado. Qual é a altura do edifício? Essa figura representa essa situação e a altura do edifício está representada nessa imagem pelo segmento AB. Além disso, você também pode ver que todas as medidas aí estão indicadas. Nessa figura, os segmentos DE e AB são paralelos. Por isso, pelo teorema fundamental da semelhança, os triângulos ABC e DEC são semelhantes. Nesse caso, está fácil de identificar quais são os lados homólogos, porque os dois triângulos estão, vamos dizer assim, na mesma posição. Os pares de lados homólogos são AB e DE, AC e CD, BC e EC. E os lados homólogos, a gente sabe, eles são proporcionais. Então, a gente pode montar essa proporção aí. AB está para DE, assim como AC está para CD. Continuando, veja que eu coloquei as medidas nos segmentos DE igual a 6, AC igual a 30, CD igual a 9. Resolvendo essa proporção, a gente vai encontrar quanto mede o segmento AB e fazendo essa multiplicação cruzada, a gente encontra 9AB igual a 6 vezes 30, então 9AB é igual a 180. E dividindo os dois membros da equação por 9, encontramos AB igual a 20. Portanto, a altura do edifício é de 20 metros. Número 1. Duas escadas estão apoiadas no chão e cada uma pelo topo a um muro vertical, ambas formando o mesmo ângulo com o chão, conforme mostra a figura. Sabe-se que a escada menor tem 5 metros e que a maior tem 8 metros de comprimento. Além disso, o muro mais baixo tem 3 metros de altura. Então, qual é a altura em metros do muro mais alto? Veja que eu indiquei na figura as medidas que foram informadas no texto. E a medida do muro mais alto, que a gente não conhece ainda, eu indiquei com a letra X. Aí, os dois triângulos formados pelas escadas muro e solo são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Isso porque os dois triângulos têm ângulos retos e também tem um ângulo indicado aí com duas marquinhas. Aí a gente monta a proporção com as medidas dos lados homólogos dos triângulos. Aí fica x está para 3, assim como 8 está para 5. Agora vamos resolver essa proporção para encontrar o valor de x. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter 5x igual a 3 vezes 8. Então, 5x igual a 24. Dividindo os dois membros da equação por 5, encontramos x igual a 4,8. Então, a altura do muro mais alto é de 4,8 metros. A resposta correta é a letra B.
Número 2. Na figura estão representadas 5 praças e as ruas que ligam essas praças, formando dois triângulos ABC e EDC. Sabe-se que os segmentos AB e DE são paralelos, AB igual a 800 metros, DE igual a 1000 metros, DC igual a 500 metros e EC igual a 600 metros. Arthur saiu do ponto A e passando pelos pontos B, C, E, D, C nessa ordem, retornou ao ponto A. Nesse percurso, Arthur caminhou o equivalente a que distância? De acordo com o texto, os segmentos AB e DE são paralelos. Então, os ângulos A e D, que eu estou indicando aí com esses pontos azuis, são alternos. Então, eles têm a mesma medida. E os ângulos B e E, que eu estou indicando com os pontos vermelhos, também são alternos. Então, também têm a mesma medida. Por isso, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos ABC e DEC são semelhantes. A identificação dos pares homólogos nesse caso não é tão óbvia para quem não está acostumado, então acompanha comigo. Os lados que estão opostos aos ângulos que estão ali no encontro dos dois triângulos são AB e DE. Então, os lados AB e DE são homólogos porque estão opostos a ângulos de mesma medida. E agora observe os lados opostos aos ângulos indicados com a cor vermelha. São os lados AC e CD. Esse é mais um par de lados homólogos. Agora, observe nos dois triângulos os lados que estão opostos aos ângulos indicados em azul. São os lados BC e EC, mais um par de lados homólogos. Os lados AC e BC têm medidas desconhecidas, então eu indiquei por x e y. E a gente pode montar uma proporção, porque os lados homólogos são proporcionais. Aí olha a proporção que eu vou montar agora. Aí eu coloquei as medidas dos lados conhecidos e no lugar de BC eu coloquei a letra y. Vamos então resolver essa proporção fazendo aquela multiplicação cruzada. Aí nós vamos ter 1000y igual a 800 vezes 600. Então 1000y é igual a 480.000. Dividindo os dois membros da equação por 1000, encontramos y igual a 480. Guarda essa informação. Agora nós vamos encontrar a medida do lado AC, então eu montei aí uma outra proporção com lados homólogos. Aí coloquei as medidas dos lados conhecidos e x no lugar de AC. Então vamos resolver essa nova proporção fazendo de novo aquela multiplicação cruzada. Aí vai ficar 1000x é igual a 800 vezes 500. Então, 1000x é igual a 400.000. Dividindo os dois membros da equação por 1000, encontramos x igual a 400. Agora, para descobrir o tanto que o Arthur caminhou, a gente precisa somar as medidas de todos os lados dos triângulos. Eu já indiquei essas medidas aí numa soma. E o valor dessa soma, você pode conferir, é 3.780. Portanto, a resposta correta é a letra A, 3.780 metros é o tanto que o Arthur caminhou. Número 3. Na figura abaixo, os triângulos ABC e XYZ possuem dois pares de ângulos congruentes indicados por cores iguais. O objetivo é determinar a medida do segmento XZ em centímetros. Veja que os ângulos A e Z, cada um em um triângulo, são congruentes porque esses dois ângulos possuem uma marca e estão numa cor aí num tom meio laranja. E da mesma forma, os ângulos C e Y, cada um em um triângulo, esses ângulos têm duas marcas e têm um tom meio azulado, também são congruentes. Então, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos ABC e ZXY são semelhantes. Vamos então agora identificar os pares de lados homólogos. Veja que os lados AC e ZY estão opostos a ângulos que estão sem nenhuma marcação nos triângulos. Os lados BC e XY são homólogos porque os dois estão opostos aos ângulos de uma marca. E os lados AB e ZX são homólogos porque estão opostos aos ângulos de duas marcas. Então, com dois pares de lados homólogos, podemos montar a proporção. Veja só. ZX está para AB, assim como XY está para BC. Agora eu coloquei as medidas conhecidas e o único lado de medida desconhecida é o lado ZX, que é a mesma coisa que XZ, tá bom?
a ordem das letras aí nesse caso não faz diferença. Então vamos resolver essa proporção fazendo a multiplicação cruzada. Aí nós vamos ter 5xz igual a 8 vezes 6. Lembra que xz e zx, mesma coisa. Então, 5xz é igual a 48. Aí a gente passa o 5 para o segundo membro, ele vai dividindo, então nós encontramos xz igual a 48 quintos, 48 sobre 5. Então a resposta correta é a letra C. Número 4. Uma casa com 3,6 metros de altura projeta no solo em certo instante uma sombra de 2,4 metros conforme o esquema a seguir. No mesmo instante, um poste projeta no solo uma sombra de 4 metros. O objetivo é determinar a altura do poste. Observe esses dois triângulos que eu destaquei aí na cor azul. Eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, dá para ver que os dois têm ângulos retos, e o ângulo que os raios solares formam com o solo aparece também nos dois triângulos. Nesse caso, não é difícil identificar os lados homólogos porque os dois triângulos estão em posições muito similares. Aí eu montei a proporção e ficou assim. H, que é a altura do poste, está para 3,6, que é a altura da casa, assim como o comprimento da sombra do poste, que é de 4 metros, está para o comprimento da sombra da casa, que é de 2,4 metros. Vamos resolver essa proporção fazendo aquela multiplicação cruzada, e aí nós vamos ter 2,4H igual a 3,6 vezes 4. Então, 2,4H igual a 14,4. Eu vou multiplicar os dois membros da equação por 10, assim a gente trabalha com valores inteiros, e aí vai ficar 24H igual a 144. Dividindo os dois membros da equação por 24, encontramos H igual a 6. Então, a resposta correta é a letra C. A altura do poste é de 6 metros. Número 5. Um lote no formato de um triângulo retângulo em A está representado na figura e todas as medidas indicadas estão em metros. O dono desse lote construirá uma cerca indicada pelo segmento DE para instalar um canil. O canil também terá o formato triangular, retângulo em E, conforme representado na figura. E aí a gente tem que determinar o comprimento desse segmento DE. Observe aí com bastante atenção o triângulo ABC, que é a figura total, e o triângulo EBD, que é o triângulo menorzinho. Veja que os dois triângulos possuem ângulos retos. No triângulo ABC, o ângulo reto está lá no vértice A, e no triângulo EBD, o ângulo reto eu marquei de vermelho, está no vértice E. E veja que o ângulo que eu indiquei em azul no vértice B é comum aos dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo EBD. Então, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos ABC e EBD são semelhantes. Vamos então identificar os pares de lados homólogos com bastante cuidado aí, porque não é muito óbvio. O lado BC do triângulo ABC está oposto ao ângulo reto. E o lado BD, no triângulo EBD, o pequenininho, está oposto ao ângulo reto que eu indiquei aí com o quadrinho vermelho. O lado AC, no triângulo grandão, está oposto ao ângulo B, que está indicado com a cor azul. E o lado ED, no triângulo menorzinho, está oposto ao mesmo ângulo B que foi indicado em azul. Sobram os lados AB e EB, cada um em um triângulo. Observe aí a proporção que eu montei com os dois primeiros pares de lados homólogos. AC está para ED, assim como BC está para BD. O único lado com medida desconhecida é o lado DE, inclusive a gente quer encontrar a medida dele, né? Vamos resolver essa proporção aí fazendo aquela multiplicação cruzada, e aí vai ficar 50DE igual a 40 vezes 15. Então, 50DE igual a 600. Dividindo os dois membros da equação por 50, encontramos DE igual a 12. Então, a resposta correta é a letra A, o comprimento da cerca é de 12 metros. Número 6. Na figura abaixo, o ponto D pertence ao lado BC do triângulo ABC. Sabe-se que D é paralelo ao segmento AC, BD igual a 2 cm, DC igual a 4 cm e AB igual a 7 cm. Então, qual é a medida do segmento AE? Veja só, indiquei com a letra X a medida do segmento AE.
Então a medida do segmento BE tem que ser 7 menos x, porque o segmento AB inteiro tem 7 centímetros. O texto diz que os segmentos ZD e BC são paralelos, então os triângulos ABC e EBD são semelhantes. Não é complicado encontrar os pares de lados homólogos nessa situação, porque os dois triângulos, vamos dizer assim, estão na mesma posição. São esses aí os pares de lados homólogos, AC e ED, AB e EB, BC e BD. Com os dois últimos pares de lados homólogos, a gente pode montar essa proporção. AB está para EB, assim como BC está para BD. Veja que eu substituí AB por 7, EB por 7 menos x, BC por 6, BD por 2. Todas as medidas indicadas na figura. Vamos resolver essa proporção fazendo a multiplicação cruzada, assim a gente vai encontrar a medida x. Aí vai ficar 6 vezes 7 menos x igual a 7 vezes 2. Fazendo as multiplicações no primeiro membro e também no segundo membro da equação, vai ficar 42 menos 6x igual a 14. Aí eu passei o 42 para o segundo membro subtraindo, então ficou menos 6x igual a menos 28. Aí eu passei o menos 6 para o segundo membro dividindo, então ficou x igual a menos 28 sobre menos 6. Aí dá para dividir os dois termos da fração por menos 2. E aí olha só o que acontece, quando a gente faz essa divisão, a gente encontra x igual a 14 terços. Então a resposta correta é a letra C, o segmento AE mede 14 terços centímetros, 14 sobre 3 centímetros. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!